Olá, meu nome é Alex Machado. Meu nome é Maria Clara. E esse é o podcast MVL. Aqui nós ajudamos empresas a adquirirem visibilidade no digital e transformar essa visibilidade em vendas. Se a sua empresa fatura, mas no final do mês você não vê o dinheiro, esse episódio é para você. E hoje nós vamos falar de um dos principais gargalos que a gente vê nos nossos clientes, que é: cadê o dinheiro? A gestão financeira. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, eu acredito que para qualquer negócio, a gente está aqui com o Dário, que é CEO do Grupo Dália, e vai conversar um pouquinho para a gente sobre gestão financeira, negócio, vendas e tudo mais. Seja bem-vindo, Dário. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Maria Clara. É um prazer estar aqui. Nós temos uma parceria já de muito tempo, né? Uma parceria de sucesso, que isso é importante. E hoje nós vamos falar para você. Empreendedor poderia ser, como o Alex disse, qualquer segmento. Porque todo segmento tem que falar de finanças, tem que falar de atendimento, tem que falar de comercial, tem que falar de marketing. Mas nós vamos falar para o nosso nicho hoje, que é a área da saúde. O Grupo Dália tem 8 anos, mais de 8 anos. Na verdade, eu, como fundador do Grupo Dália, já atuo nessa área de finanças há mais de 20 anos. Trabalhei em 2 grandes empresas, Petróleo Ipiranga e Andrade Gutierrez. Nós temos 20 anos em empresas multinacionais, tratando de negócios, fazendo com que o negócio seja sustentável. E por isso que nós aproveitamos toda a nossa experiência, porque hoje as pessoas acabam... tem os gurus da internet, mas que, na verdade, eles nunca construíram muita coisa, né? E nós trazemos toda essa experiência de 20 anos para o seu negócio. Então, fique aqui que você hoje vai ter realmente um boom, uma bomba de informações, que essas informações vão te ajudar com toda certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Então, muito legal estar aqui, né? Dário, agora vamos começar já com conteúdo. Vamos! Tem clínica faturando alto, mas não vê esse dinheiro. Isso é uma realidade? Qual é a tua visão aí pra gente já entrar nesse podcast? É uma realidade, Alex e Maria Clara. E primeiro de tudo, o faturamento, você falou, né? Clínicas faturando alto. Faturamento é vaidade. É só para você dizer assim, verdade. Eu faturo 300 mil, 1 milhão, 2. Mas, na verdade, qual é a sua lucratividade? Né? Isso que é importante. É o lucro que sustenta seu negócio, não é o faturamento. Porque, e as suas despesas? Como elas estão divididas, alocadas, administradas? Qual é a atenção que o médico dá, ou que o profissional da área da saúde, ou que você que tem outro segmento dá à sua despesa, aos seus impostos? Né? Porque hoje, na área da saúde, você pode... tem um privilégio que você pode ter o imposto, uma alíquota de imposto de 32% ou de 6%. Olha o tamanho da janela que você tem. Então, qual é a sua tributação hoje? Muitos profissionais que estão nos assistindo, eles nem sabem qual é a tributação. Então, assim, faturamento alto, como você perguntou, isso é vaidade. É importante, é um trabalho comercial que tem que ser feito, mas não podemos negligenciar as despesas. E aí nós apuramos o lucro e é isso que sustenta o seu negócio. Então, isso é vaidade, isso é ilusão. É engraçado. Semana passada eu fui numa consulta médica e eu até brinquei nos stories, né, lá do Instagram, falando que eu vejo ainda clínicas... Eu fui nessa clínica, né, com aqueles arquivos de papel e realmente hoje, como tem vindo muita demanda para a Converge, né, hoje um dos principais braços da Converge é o nicho médico, até devido a essa parceria, realmente o cliente chega, o médico chega, mas ele não tem dado nenhum, Dário. Não tem dado nenhum, ele realmente não sabe nada ali do negócio dele. E assim... Nesse boom de informação, isso pra gente, a gente fica um pouco... Nossa, é isso mesmo? Né? Então, hoje, Dário, quando você entra numa clínica, qual é o principal erro? Entrei hoje, claro, esse aqui é o erro mais gritante. É o clássico, né? Primeiro, a falta de atenção aos números. Porque a Clara disse, no papel, as pessoas, 100% das clínicas que nós atuamos, e nós só atuamos em clínicas de alto padrão, de alta performance, esse é o nosso nicho, né? É nicho do nicho. Tem sistemas. Só que no sistema só utiliza a agenda. É só a agenda. Não tem nenhuma informação financeira. Então, a atenção aos números, aos dados, é a primeira coisa que eu vejo. Depois, a própria atenção ao financeiro. Porque você tem, em clínicas de alto padrão, tá, Clara e Alex? Uma secretária, uma recepcionista que ela cuida do financeiro, comercial, ela cuida de tudo. Então, que atenção esse médico, porque a sua profissão é a medicina, mas todo profissional da área da saúde que tem uma clínica, ele é um empresário.
Então é isso que é importante. E eu pegar esse gancho, você trazendo assim, me lembra, me remete, por exemplo, existem diversas clínicas que a consulta é 1.000, 1.500, 2.000, 850, né? Então, e esse médico, ele, na verdade, quer viver da arte dele. Ele é um ótimo profissional, especializado, uma atualização constante. E é um desafio, porque ele passa a ter uma clínica, passa a ser um empresário, e não foi, muitas das vezes, ensinado, não aprendeu isso na faculdade, não fez curso para poder se desenvolver nessa parte empresarial, de gestão financeira ou gestão comercial. E é um desafio, então, para esse médico ou para essa clínica, para esse empresário, que não dá mais para somente clinicar, ou fazer a cirurgia, ou a sua especialidade em si. Como driblar isso? Ele tem que ter talvez um administrador, ou ele precisa de fato aprender? O que tu vê em relação a esse cenário? Eu acho que ele não pode ser um cara assim cego em tudo. Ele tem que entender minimamente. E hoje eu acho que os médicos eles vêm buscando isso. Nós temos muitos cursos, muitas mentorias que são importantes. Só que a mentoria, ela primeiro que ela não vê o teu caso específico. Você está ali na mentoria, você tem 30 pessoas com necessidades diferentes e o mentor vai falar para todo mundo igual, a mesma coisa. Então, eu acho que ter essa noção é importante. Ter essa noção que existe uma forma de você ter uma alíquota menor, que existe uma forma de você ter uma lucratividade um pouco maior de precificar. Mas, assim, ele acorda, Alex, empresário. E aí você tem obrigações. Então, eu acho que, além de ter uma noção, ele tem que buscar pessoas especializadas que toquem aquele negócio. Ele não trabalha sozinho, né? Ele não consegue fazer sozinho. Não consegue. Ele não consegue fazer sozinho e ele não consegue colocar uma pessoa que faça sozinha também. Porque qual é a especialidade, a especialização que a recepcionista tem? Ela sabe atender o paciente, mas ela não sabe finanças. Então, ele precisa estar cercado de, pelo menos, algumas pessoas que tenham conhecimento de negócios, né? Porque aí ele consegue realmente ser um empresário, exercer a profissão dele. E talvez eu vejo que o médico, né, ele preenche muito a sua agenda. Talvez ele tenha que dedicar ali um dia na semana para olhar o negócio. Você acha que isso faz sentido? Eu acho que ele pode. Logo no começo, ele pode dedicar uma manhã, um período dele, realmente para olhar o negócio, não só finanças, mas também comercial. Sim, claro. Muitos Gestão, médicos, né? E aí vocês atuam muito nisso, né? Tem o marketing da porta para fora. O marketing da porta para dentro. Exatamente. Né? Então, assim, o marketing da porta para fora e da porta para dentro, vocês vão dar aula aqui, vão... Então, assim, ele primeiro deixa grana na mesa porque ele não sabe onde os pacientes deles estão. O recall eles não fazem. Então, esse olhar, esse olhar de dono, cadê esse paciente? Para onde ele foi? E olhar também finanças. O que eu gastei? Como que está meu estoque? O estoque, o Alex e Maria Clara, é uma coisa que as pessoas negligenciam muito. Falar basicamente de estoque muito rapidamente, porque aí nessa manhã que ele tem o olhar administrativo, ele olha isso. Quando você fala de estoque, médico, significa dizer que você está tirando dinheiro da sua conta corrente e colocando dentro do armário. É isso que significa um estoque. Então, se você tem... Hoje em dia, as entregas são muito rápidas. Você não precisa ter um estoque muito alto, com medo de faltar. Então, essa administração ali, à vista, ali na hora, ela é muito importante. Agora, se o médico... Ele fica muito tempo, ele dedica muito tempo à administração, também está alguma coisa errada. Porque o que o médico vende, afinal de contas? O horário dele. Sim, com certeza. Então, se ele contrata um profissional que já facilita esse caminho dele, ele tem mais tempo para operar, ele tem mais tempo para se dedicar a cursos e tudo mais. Eu tenho uma dúvida que, por exemplo, em outros negócios, não sei se o erro meio que é padrão, vai repetindo para nicho. Mas, por exemplo... Qual é o maior gargalo hoje no nicho médico? É folha de pagamento? Eu sei que folha de pagamento infla bastante o giro de caixa, ali, o fluxo de caixa. É o estoque, como você acabou de citar? Ou que só não é isso, mas o médico mistura pessoa física com pessoa jurídica? Qual é o maior gargalo hoje no nicho médico quando a gente fala da gestão financeira? O gargalo, ele não entender que ele passou a ser um empresário. Esse é o maior gargalo. Então é mais mentalidade do que até uma virada de chave, talvez, de chave e sair da zona de conforto. Agora você é um empresário. Você tem um salário na empresa, né? Qual é o salário? No Grupo Dália, a gente gosta de colocar um salário, que é uma gestão médica, um valor de gestão médica, e o excedente vai depender se ele tem lucro ou não. É assim que nós administramos de nossas clínicas.
Então, assim, o maior erro é, primeiro, não entender que ele é um empresário. Então, você tem que separar a pessoa física e jurídica. Um erro clássico, tá? Vem a fatura do cartão de crédito do médico, quem é que paga? A empresa. A empresa. Independente se faturou, se recebeu, se teve lucro ou não teve. Ele compra um carro, quem paga é a empresa. E não pode ser assim. E engraçado, Dário, você falando isso. Aí ele vai falar assim, poxa, mas a empresa não está faturando. Não, está faturando. Ó, pagou o teu carro, pagou o teu cartão de crédito. E eu acho que deve ser o quê? 80% do problema dos empresários hoje? Acho que agora é de mais, qualquer né? nicho, né? Não só médico. A gente está falando do médico, mas eu acho que qualquer nicho. Eles confundem muito. A empresa, ela... E aí você vai sangrando a empresa. É muito comum empresas clínicas procurarem o Grupo Dário para dizer o seguinte, cara, eu só vivo no vermelho. Ou então eu não vejo lucro. Só que ele fatura. Aí nós temos que fazer o quê? Primeiro, um ajuste nas suas despesas e entender. Por exemplo, tem clínicas que chegam para nós fazendo antecipação automática no cartão de crédito para aplicar. Olha que loucura. A pessoa paga um juros 20% para poder antecipar e não ganha nem 1% para poder aplicar. Mas isso é uma falta de orientação, uma falta de noção financeira. Então, cadê meu lucro? Ele foi todo para adquirente. O adquirente está rindo à toa. O adquirente é SE, Alorrede, enfim. Outro erro clássico. E aí, por isso que as clínicas falam que estão no vermelho. Precificação. Muitas empresas vão à falência porque elas vendem muito procedimentos ou produtos que não dão lucro. Não dá lucro. E não vê, né, Dário? Eu vejo que não vê. Mas sabe o que acontece, Clara? Um mês que ele fatura mal, a empresa dele acaba. Porque enquanto ele está vendendo, recebendo, ele está naquela famosa frase, vendendo o almoço para comprar a janta. Um mês ruim, ele quebra. Não que seja 100% ruim. Às vezes ele pode colocar um produto como porta de entrada para queimar a margem. Ele sabe que não vai ganhar ali. Quer ver um exemplo, Alex? Mas ali na esteira dele, na sequência, ele tem que ter produtos que cubram isso. Quer ver? Exemplo. Toda clínica de padrão de médio a alto, toda clínica de dermatologia, por exemplo, que 90% dos nossos clientes são dermatologistas e cirurgiões plásticos. Nós temos outros segmentos também. Mas vamos falar de dermatologia. Uma clínica que tem um padrão de médio a alto e ela tem limpeza de pele, é prejuízo. 100%, eu afirmo, se ela tem um padrão de médio a alto, a limpeza de pele é prejuízo sempre. Mas você pode ficar sem limpeza de pele? Não, é o que você falou. Isso aí é algo que é importante ter aquele paciente dentro da clínica para ele não ser assediado por outras clínicas, porque isso acontece muito hoje, você mantém ele aí. Aí entra o comercial. 1h30, sua esteticista ali, fazendo a limpeza de pele e tudo mais, ela vai falando sobre os outros procedimentos que a clínica tem, né? Então, isso tem que ser muito amarrado para que você entenda que é prejuízo, mas você entenda também que você tem um CAC praticamente zero. Né? Um custo de aquisição ou manutenção daquele cliente ali. E aí eu vou pegar um pouquinho aqui pro marketing, né? Já? Não, mas de amarrar esse assunto aqui. Ele falou também, minha cabeça foi lá na frente. Não, quando a gente entra hoje numa clínica, a gente faz um onboard, né? E a gente vai traçar qual estratégia a gente vai colocar nos anúncios. Certo. Eu não posso chegar atirando para todos os lados. Por quê? Porque eu tenho um orçamento ali estipulado que nós estipulamos. E aí quando eu pergunto, qual é o seu produto que mais gera lucro, ou que mais tem a rentabilidade para a clínica, ninguém sabe. Então, ou eles chutam. Não, mas eu acho que... Não ficar sem resposta, né? Não, e fica ali, às vezes, um leque de uns 100 procedimentos. E eu falei, calma, porque para o marketing eu tenho que direcionar os procedimentos corretos, porque senão eu estou colocando tudo na rede, estou colocando ali, tá vazando dinheiro, porque às vezes tem procedimentos que nem a clínica nem tem, o médico está pensando que isso vai ser bom lá na frente, mas não. Muitas vezes, quando a gente entra numa clínica onde eu tenho que preparar uma estratégia de marketing, uma estratégia de tráfego, que eu tenho que dimensionar o investimento dele, eu estou trabalhando com o dinheiro do médico. Claro. Então, eu tenho que direcionar para o caminho certo. E essas perguntas, isso daqui que a gente está discutindo, qual é o melhor procedimento? Muitas vezes eles não sabem. Então, acho que hoje, ter definido isso, Dário, de uma maneira, esse é o procedimento que mais me gera lucro, esse aqui é o segundo, isso é muito importante para o marketing. Sem dúvida. Para o tráfego. Sem dúvida. Imagina ele impulsionar algo que só dá prejuízo, gente. Olha que loucura.
Total. Né? Então, isso tem que estar realmente muito bem alinhado. A não ser que a estratégia seja de atrair esse paciente para que ele conheça a clínica e dentro da clínica tenha uma outra abordagem e aí ele vai sim consumir outros tipos de serviços. Só que tem que ficar claro. Você está impulsionando algo que não dá lucro, né? Mas os médicos não sabem. Você pega, assim, na dermatologia, tecnologia, por exemplo. A tecnologia tem o mesmo preço de consumível para todo mundo. E é commodity, né? Porque commodity. Não só a tecnologia, mas a dermatologia hoje, nós falamos muito isso na Dália, virou commodity. Virou commodity. É o mesmo bolo como a gente querendo comer. Então virou commodity e as pessoas estão brigando por preço. Então assim, como é que pode? Uma tecnologia, um procedimento que são 1.000 disparos, só de custo você tem ali 5.000 e tem gente vendendo por 7. Aí você tem que pagar imposto, você tem custódia, você tem que pagar profissional, você tem que pagar os disparos, você tem a depreciação da máquina, você tem a adquirente. Como é que pode isso? Né? Então, quando eles falam de lucratividade, eles não sabem. Eles não sabem nem quanto eles ganham. Ó, eu vou pegar aqui 2 falas que eu acho que até esse momento aqui do podcast, para você que está ouvindo a gente, são fundamentais. Uma é mentalidade, que o Dário trouxe, visão de empresário, cabeça de empresário, começar a separar a vida física da vida jurídica. E o que a Clara trouxe são dados. Você tem que ter dado de tudo. Do perfil do cliente, do produto que mais vende, etc. e tal. Porque eu acho que juntando essas 2 informações, você tendo dado e tendo uma mentalidade de empresário, aí o jogo começa a mudar. Com certeza. Com certeza. A mentalidade é aquilo. Hoje, você não é mais um médico normal que dá plantão e recebe ali. O seu rendimento é variável. Então, o seu custo de vida, você tem que acompanhar aquilo dali e saber que você precisa de outras pessoas. Não dá para fazer sozinho. E conhecer os números, isso é fundamental. Alex, é a nossa briga. Você precisa conhecer seus números. Tem gente que não tem métrica de nada, absolutamente nada. Vai vivendo, e aí existe muito isso, o Eldorado, que nós chamamos. O que é o Eldorado? Enquanto você está faturando bem, muito, e lucrando, até sem querer muito também, você não se preocupa com nada, porque está dando tudo certo. Quando tem outras pessoas chegando e dividindo aquele espaço com você, dermatologista, por exemplo, só dentistas, e aqui eu não estou julgando ninguém, são 440 mil. Então, dentistas, fisioterapeutas, cirurgiões plásticos, todo mundo faz o mesmo procedimento que a dermatologia faz. Como que você vai se diferenciar? Como você vai se manter no mercado? Como a sua empresa vai ter sustentabilidade? Conhecendo os números e mudando a sua mentalidade. Dário, eu vou trazer um outro, que eu vejo aqui hoje 2 cenários de pessoas que a gente atende, né? O primeiro é ver se eu estou certa aqui no meu raciocínio, porque eu vejo, né, quando os médicos chegam aqui até a gente. Porque quando o médico chega ao marketing, ele está numa jornada. Então, a jornada do médico, eu vejo assim, né? Ele se formou, ele começa a dar plantão, porque ele tem que adquirir experiência, know-how ali dentro. Só que chega um momento que ele não quer mais isso, acho que deve ser um trabalho muito desgastante. E aí vem o despertar, que eu brinco, né? O despertar, caramba, eu quero ir para um consultório, quero trabalhar com os meus processos, com a minha clínica e tudo mais. Então, eu vejo esse primeiro cenário da jornada do médico. E aí, quando ele chega nesse momento, entra o marketing. Né? Que ele precisa divulgar. Como ele vai. Ele está saindo de um plantão, muitas vezes ele atende num hospital um pouco maior, né? Que tem lá seus processos e tudo mais, onde você entra no marketing da clínica ou hospital e ele sai. Aí quando ele sai, ele chega, vamos dizer assim, até o marketing, até o tráfego. Olha, eu preciso divulgar isso tudo. Então aí chega o meu momento. E aí tem esse despertar dele, só que aí entra numa segunda fase. Porque ele entra investindo no marketing, ele sabe da necessidade do marketing para ele conseguir ser conhecido, mas ao mesmo tempo ele esquece também da gestão financeira, da gestão dos processos e tudo mais. Nesse caso, né, Dário, dessa primeira etapa, o que você sugere, que ele ainda está nesse momento de despertar? O que você sugere, assim, olha, Clara, se ele pelo menos seguir isso daqui, já procurar um profissional qualificado, procurar a Dália mesmo, e vai ajudar ele, assim, nessa primeira fase do médico, o que você aconselha em relação à gestão, processo, para ele não chegar na segunda etapa, que é o que eu vou falar depois, quando ele chegar nessa segunda etapa, que vai chegar na etapa de escala, ele, tá bem estruturado. Olha, já estou com meus números, agora eu posso escalar. Então, vamos dizer assim, nesse meio, né? É a jornada do herói mesmo, né? Porque ele sai da faculdade, vai atender numa rede, ganha experiência, depois decide
empreender. Exatamente a jornada porque, do Dário. assim, né, a gente escuta muito deles, né? E quando a gente entra numa reunião comercial para vender o serviço de tráfego, de marketing, ele contou isso aqui para mim. Ele, olha, eu atendia numa clínica, eu me formei. Então, eu escuto essa jornada deles, né? A Dália entra, né, talvez escutando uma outra jornada que é da escala, não que você não vá ajudar esse médico. Mas a Dália entra muito quando já está naquela escala, né? Ele meio que se perdeu um pouquinho, aí entra para fazer a gestão. Então, por que não, quando ele teve Começar o despertar certo, né? e começar certo, né? Assim, primeiro, a única coisa que nós com certeza podemos controlar é quanto nós gastamos. Sim. Né? Então, assim, ele não sabe, o médico que está iniciando essa jornada, quanto ele vai faturar. Ele não tem ideia. Ele vai contratar o marketing. O que vem de resultado? E depende de muitos fatores. Não é só da vontade da Clara e do Alex, porque se fosse da vontade de vocês, todo mundo estava bombando. Mas tem uma série de outros fatores. Primeiro de tudo, primeiro dessa jornada, quanto eu posso investir em marketing? Quanto eu posso investir de uma forma consistente? Não adianta você querer investir em marketing hoje, achando que vai ter resultado amanhã, e depois de amanhã você vai reduzir o teu investimento. Não. Quanto eu posso investir de uma forma consistente, independente do meu faturamento? Então, beleza. Eu me organizei aqui para marketing. Depois, a minha equipe. Eu preciso ter uma equipe que responda esses leads, porque senão eu vou pegar todo o trabalho da Clara e vou jogar no lixo, porque eu respondo atrasado, eu respondo fora de contexto, eu utilizo scripts engessados. Então, para ter uma clareza eu preciso de marketing? Todo mundo precisa. Quem está começando precisa, quem está no meio da jornada precisa, quem está lá em berço esplêndido já precisa também para se manter, para ter um posicionamento, para criar outras coisas, fellow e abrir outras unidades, todo mundo precisa. Sim. Então, assim, só que tem gente que tem consistência e tem gente que não tem consistência. Para que tenha consistência no marketing, planejar quanto eu posso investir e ser bem claro. Eu tenho esse valor aqui, eu tenho esse orçamento, e o que a gente consegue fazer com isso? E ter uma equipe ali, ou pelo menos uma pessoa, a princípio, que responda os leads, que seja uma profissional adequada, boa. Inclusive, né? Eu não sei se eu respondi, Clara. Respondeu. Assim. E, Dário, tem alguma porcentagem? Eu estou começando agora, eu tenho que separar. Não, né? Esse número não não existe. existe. É o que os gurus, eles falam 5%. Só que é o seguinte, gente... Contexto é rei. O seu, né? Como que você vai investir 5% de nada? Ainda mais o Brasil do tamanho que é. Exatamente. Às vezes ele está no Nordeste, no Sul, no Sudoeste. Lógico. Muda 5% de nada quanto é? Né? E aí você está faturando 1 milhão, você vai investir 5%, você está faturando 2. Então isso aí não tem nada a ver. Isso tem a ver com o seu orçamento inicialmente, depois com a estratégia que você tem. Então, assim, não tem nada a ver, não é nada engessado. Existe, lógico, uma razoabilidade. Existe um percentual razoável, mas não 5%, 3%, 10%, isso não existe. Acho que talvez um caminho seja considerar o marketing como um custo fixo, assim como tem o aluguel, assim como tem a luz, assim como tem a água. Tem que ter a previsibilidade porque tem isso, né? Às vezes não tem oxigênio. Identifica o marketing como uma solução mágica, que você vai fazer uma campanha de 3, 4, 5 meses ali, uma estrutura mínima, vai bombar de cliente, na sequência você já não precisa mais. Ou, enfim, eu acho que é importante destacar ali o marketing como um custo fixo, como qualquer outro. O marketing é um custo fixo. Da operação. Tem gente que acha que é investimento, serviços terceirizados, enfim. Mas vamos colocar num contexto. Uma coisa legal que na Dália a gente não fala economês. Nós não falamos nenhum termo que você não entenda, porque não faz sentido, falta de educação. Né? Sim. Então, voltando aqui, o marketing é um custo fixo. Você tem que ter. O que pode variar é quanto você impulsiona, depende do seu momento. Né? E o marketing não é só tráfego, social media, videomaker. Marketing é uma campanha, é uma ação que você vai fazer, um patrocínio que você vai fazer. Então, uma série de coisas. Ele tem que estar ali, assim como a contabilidade. Hoje, no nosso negócio, tem que ter marketing, não adianta. Então, realmente tem que considerar isso. E que seja consistente, porque se você colocar hoje e amanhã você já, não quero, não posso, não vou, você jogou aquele trabalho, todo aquele investimento, todo aquele custo fora. Você falou algo que eu achei interessante, a recepção, né, desses contatos, desses leads, desse novo potencial cliente. Não raro a clínica tem um recepcionista que é uma recepcionista, um recepcionista muito bom, contudo, não tem treinamento da venda, não sabe que ali é uma esteira, que ali é uma porta de entrada, não faz o follow-up, não faz a repescagem e tal.
E eu acho que é um gargalo interessante para o médico, né? Porque ele está ali, ele está atendendo, está no consultório, está fazendo a coisa acontecer. E quem está lá na porta de entrada é que está dando cadência, né? Que está batendo o bumbo ali para as coisas continuarem rodando. Acho que vale a pena, talvez, falar um pouquinho também sobre isso. Né? Eu acho que essa pessoa, nada vai girar na clínica se não houver um paciente, um novo paciente. A porta de entrada é justamente por esse... Aí tem vários nomes, né? Concierge, comercial 1, enfim, uma série de coisas. Siglas, tem tudo. Mas é a pessoa que responde o lead, ponto. Quem é essa pessoa? Ela responde ou ela interage? Que é importante interagir. Ela taca ali um script ou ela realmente utiliza até um scriptzinho básico ou cria um relacionamento? E ela acompanha. Porque assim, quem é o lead? Ninguém sabe. Existe uma taxa de conversão de referência, e isso é importante. A Clara deve falar sobre isso daqui a pouco. Mas existe uma taxa de conversão de referência onde diz o seguinte: a maior parte é lead ruim. A maior parte é lead ruim. Só que você não sabe quem é ruim, quem é bom, até que você converse e interaja com ele, né? Então, assim, o lead hoje... O Dário é um lead. Cara, o Dário, às vezes, tá bem falante, na maioria das vezes, bem falante. Às vezes ele não quer falar. Quem é o Dário no Uber? Às vezes ele entra, senta e fica lá quietinho no telefone dele. Sim. Outra hora ele entra e fica falando com... Então, assim, aquele lead, ele tem momentos. Então, você tem que estar ali quando for o momento dele, né? De repente ele não vai te responder hoje, porque ele não pôde, mas amanhã ele vai te responder. Se você desistir dele em um dia, você vai perder. E com certeza aquele lead, ele te consultou e consultou mais umas 3, 4 pessoas. Então, não adianta, é o tempo dele. E esse profissional tem que estar atento. Eu até defendo que seja um profissional exclusivo, dependendo da quantidade de leads que esse profissional, que esse médico tenha, né, que seja um profissional exclusivo para dar atenção realmente a isso. E essa pessoa tem que ser muito bem remunerada, com um salário fixo, mais um valor de produtividade para que ela seja incentivada a fechar. Então, acho que é bem por aí, né? E metrificando, porque depois, como que apura o trabalho do marketing? Se eu não quantifico, né? Então isso fica... Até para dizer, olha, gente, o lead realmente está ruim. Baseado nisso aqui, ó, eu tentei interagir, eu fiz o recall 1, 2, 3, 4, e realmente... Então, assim, eu acho que é meio que por aí. É muito importante, é vital. E aí, para amarrar esse assunto, eu brinco muito que, assim, se o comercial não tá vendendo, o tráfego tem que saber. Se o comercial 1, né, muitas clínicas é o comercial 1, como o Dário falou, que atende o lead, o que seja, o tráfego precisa saber. Então, em cima desses dados, em cima de toda essa jornada que você explicou, aí eu tenho ali uma resposta para o tráfego. Olha, não tá vendendo. E aí? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai mudar a campanha? A gente vai mudar o criativo? É isso. Acontece muito claro, assim, do médico chegar e falar assim, não tá vendendo. Aí alguém tem que ser o culpado. Só que, na verdade, o comercial e o marketing nunca se falaram. Exatamente. O tráfego com o comercial, eles nunca trocaram uma ideia. Que loucura! Não é? Tá tudo... Isso é conectado. E às vezes o médico também, ele quer... Você perguntar para muitos médicos, qual é o público que você quer atingir? Eu quero atingir o público A. Muitos vão falar isso. Mas quem é o público A? Né? Quem é o público A? Ele não sabe. Não o do guru da internet. Na realidade. O bom da Clara, do Alex e da Dália é que nós estamos dentro da clínica. Então não adianta vir com papinho, nós estamos dentro da clínica. Nós sabemos o que acontece na vida real. Você acha que o público A, até acontece, tudo acontece, existem as exceções. O público A, aquela pessoa multimilionária, vai entrar lá e falar assim, eu queria uma dermatologista aqui perto da minha casa. Eles vão fazer isso, gente? Não Qual é a probabilidade disso acontecer? Eles têm indicações, eles têm relacionamentos. Aí é outro tipo de marketing que você tem que fazer. É networking, é outra parada. Né? Então, primeiro, qual é o público que aquele médico quer, aquele profissional quer atingir? E aí, não adianta você querer um público A e na sua recepção, por isso que eu falo que estar dentro da clínica é importante, você serve café no copo de plástico. Tem coerência? Tem congruência isso? E aí você quer atingir o público A, mas a sua consulta tem 2 horas de espera. Faz sentido isso? O público A tem esse tempo para ficar te esperando 2 horas? Então, isso é muito importante. Tu quer o público A, mas tudo
Esses gargalos, se né? comunica com o Tudo tem que público, sim. orbitar Tem. em torno do E público. aí é isso que vocês falaram. Essa conversa do comercial com o tráfego, que é importante, e com o médico também. E eu defendo reuniões periódicas, para que isso seja alinhado. É difícil, assim. Clara é maravilhosa, vocês são maravilhosos, mas ninguém acerta em uma semana. Com certeza. Né? Então, essas conversas precisam acontecer para poder justamente alinhar. E eu acho que, assim, um dos diferenciais aqui da Dália e da Converja, aqui o trabalho de tráfego, é o seguinte. Eu entro dentro do projeto, eu já pergunto, quem é o social media, quem é o comercial 1, quem é o comercial 2, eu trago o time pra gente. Porque é uma coisa que eu até tenho conversado com os times dentro das clínicas da área, que é o seguinte, gente, se a clínica estiver bem, se todo mundo estiver faturando bem, tudo ok, você fica, eu fico, o social media fica, o videomaker fica, todo mundo fica. Então é um trabalho em equipe. Então hoje, um dos diferenciais da Converja é, eu entro dentro da clínica, eu entro dentro do projeto do médico e eu falo, gente, vamos todo mundo trabalhar juntos. Então é o tráfego dando feedback pro conteúdo, ó, eu preciso desse material aqui para trabalhar. É o tráfego dando feedback para o comercial 1. E aí, como é que foi o lead? Quantas consultas a gente conseguiu fechar hoje? Então, a gente parou daquele, eu diria assim, o tráfego da visualização, do clique. Não, a gente está falando com empresários. Como o Dário falou no começo do podcast, o médico é um empresário. Então, ele quer saber de consulta, ele quer saber de conversão. Hoje, Dário, quando eu vou para uma reunião mensal com um médico, ele já... Esse nível também, a gente está falando assim, de projetos que estão no começo, mas também tem muitos amadurecendo. Sim. Então, quando eu sento numa reunião mensal para apresentar números, que eu exijo isso de todos os nossos projetos, eu peço, quando eu faço lá o meu fechamento de contrato, eu quero pelo menos uma reunião mensal para te apresentar resultados. Então, quando eu chego, ele já está falando de CAC, ele já está falando de ROI, de ROAS. Então, também... O nível de consciência deles está já também vai aumentando. ampliando. E... Pode falar, Léo. Tem uma frase que eu uso que, em outros segmentos, até que pode ser um pouco contra-intuitivo, um pouco agressivo para o ramo da saúde, porque naturalmente a saúde nasce com uma outra característica. Mas trazendo para o universo empresarial do nicho da saúde, só existem 2 setores na empresa: o setor de vendas e o suporte a vendas. Só existem 2 setores. Inclui mais um aí. E o financeiro. Como é que é? Agora muda aí. Inclui mais um aí, que é o financeiro. Que vai focar na venda. Também, vai dar suporte, exatamente. Enfim. Então, perfeito. Então, assim, tudo que a Clara narrou, né, você também está trazendo, Dário, é entender que tudo isso gira em torno de por mais que esteja setorizado e tudo mais, mas gira em torno de um propósito comum, que é a venda, que consequentemente no nosso nicho da saúde vai ter um bem maior, né, que é exatamente ajudar aquele paciente. Aquele médico, o paciente, sim. No caso. Olha que loucura, Alex. Todo mundo quer a mesma coisa, só que as pessoas não se falam. É assim mesmo. Todo mundo quer a mesma Eu coisa. entro no... É loucura. Se não tem isso que a Clara faz, que nós presenciamos isso muito, é o quê? Ela chama todo mundo, faz um grupo, reuniões mensais. Mas e na sua clínica, doutor? Você faz isso? A sua social media conhece a sua gestora de tráfego, que conhece a sua a comercial. Então, assim, essa conexão e essa troca em prol do objetivo comum, ela é óbvio, né? É óbvio. Só que as pessoas não fazem. Então, isso que dificulta bastante. Então, ó, vamos dar uma pausinha aqui. Se você tá gostando desse conteúdo, se você é médico, se você é dono de clínica, se você tá começando, se você já tá num nível de escala, deixa aqui nos comentários, segue o nosso canal, pode fazer sua pergunta aí pro Dário, que a gente vai mandar para ele. E não deixa de seguir aí o canal. Agora vamos lá, falamos muito. Vamos começar agora a falar um pouquinho de algumas soluções práticas para os médicos. Vamos. Queria saber de você, Dário. Por exemplo, a gente falou aqui exatamente de um cenário que nem sempre está com o parafuso apertado nas clínicas. Hoje, por exemplo, no grupo da Dália, o que você faz, ou quais são os resultados, ou o que você visualiza dos clientes que dão resultado, que tem realmente crescimento organizado, com escala, com estrutura, mas principalmente com lucratividade e rentabilidade. Qual que você vê como boa prática, conduzido, obviamente, pelo grupo? Bom, primeiro
a vontade de sair da zona de conforto. Porque uma coisa muito importante que nós temos que falar aqui no Brasil é a sonegação. Existe muito isso. As pessoas não emitem notas fiscais. E a área médica está cada vez mais visada, um alvo lá por conta do governo. Porque assim, como que o governo faz para poder aumentar a sua receita? Hoje, se a nossa empresa, a empresa de vocês quiserem, nós vamos ter que vender mais, né? O governo não, basta criar um imposto. Quando ele não pode criar imposto, ele aumenta a fiscalização. É isso, te multa. Então, primeiro, sair da zona do conforto para dizer o seguinte, já que eu sou um empresário, eu tenho que cumprir minhas obrigações de empresário. O Grupo Dália, ele não atende clínicas que sonegam. Você pode até sonegar, até o momento que nós entramos. Depois nós vamos fazer uma transição para que você se torne um empresário e tenha uma empresa sustentável. Então, primeiro é isso, querer sair dessa zona de conforto. Só que assim, aí eu vou aumentar a sua despesa. Ah, Dália, agora que eu vou emitir todas as notas fiscais, a minha despesa vai lá para cima. Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Eu vou te colocar na melhor alíquota. Se você pagava 19%, 20% de impostos, eu vou te colocar para pagar 6%. E eu lembro da frase que você falou logo no início. Eu fiquei impressionado com a margem, com a elasticidade de pagamento de alíquota. 32. De 6 a 32. Tem gente que está no lucro real. Bizarro. Tá no 32. É um se você canyon está no lucro real, se você está no lucro real e quando o lucro real tem lucro, né? Porque o lucro real foi feito para empresas grandes, onde tem muitas despesas e tal. Quando ele tem lucro, o imposto, a alíquota dele é essa, 32. Então, assim, primeiro sair da zona de conforto. Vamos separar só pessoa física e pessoa jurídica? Sim. Vambora. Vamos começar a emitir nota fiscal? Vambora. Vamos fazer o livro caixa, que dá trabalho pra caramba, muitas contabilidades não querem fazer? Vambora. Vamos ter a disciplina de fazer um orçamento? Isso é importante. Quando a gente fala de experiência acumulada, isso é importante demais. Não são apenas 20 anos trabalhando em empresas multinacionais. Eu fiz direito, né? MBA em Finanças Corporativas pela FGV. Então, de negócios nós entendemos. Todo país tem orçamento para o próximo ano. Toda empresa do Grupo Dália, toda clínica que o Grupo Dália administra, tem orçamento. O que é esse orçamento? No próximo ano, o que você vai comprar de tecnologia? No próximo ano, como você vai aumentar sua equipe? Então, existe um orçamento daquilo que eu posso controlar, que são as despesas. Né? Então, aquilo ali, eu não vou fugir. E aí, quando a gente entra, e o gargalo, que é o que você me perguntou, é que tenha disciplina com esses nossos combinados. Vamos ser uma empresa séria, sustentável. Nenhum cliente nosso caiu na malha fina. Nenhum. Organização da ROI, né? Da ROI. O retorno sobre o investimento vem daí. O ROI, o ROCE, retorno ao capital empregado. Só que a gente não gosta de falar muito esses termos, porque as pessoas às vezes não entendem. Sim. Então a gente fala de uma forma mais simples. Mas de uma forma simples eu quero te dizer. Se você tiver, empresário, médico, disciplina, tiver disposição de sair da zona de conforto, nós vamos te entregar uma empresa sólida, sustentável e lucrativa. O Grupo Dália, eu sei que isso e eu não critico quem faz diferente, não tem fidelidade no contrato. Se você começa hoje, você pode terminar amanhã. Você pode rescindir amanhã. Vou falar uma coisa para você. O Grupo Dália, Alex, ele se paga. E isso notadamente. Então, nós não temos nenhum medo. Até porque eu quero e que meu time tenha liberdade de demitir esse cliente caso ele não siga esses combinados. Entendeu? Diga. Eu não contrato mais ninguém, nenhuma empresa. E olha que a gente contrata prestador pra caramba, né? Sim. Parceiro, fornecedor. E aí é software. A gente precisa, né, etc. do mar. As pessoas não têm essa noção, a gente tá? não... É importante vocês falarem isso. O que tem por trás? Né? Porque a galera acha que é só a Clara ali, o Alex e vai... As pessoas não têm essa noção do que tem por trás disso daí. O bastidor. Então tem fornecedor, tem plataforma, tem software, tem... E a gente não contrata mais quem tem aquela fidelidade de 6 meses, 12 meses. A gente não contrata, a gente só contrata parceiros, empresas que é um jogo de ganha-ganha. Então, acho que faz muito sentido. Está super atualizado. Se tem, desconfie. Atualizado Deus e me livre atual. que alguém fique com o Grupo Dália só porque tem um contrato. Deus me livre. Eu também tenho essa linha de pensamento. Não quer, não quer. Não quer, não quer. E muita gente pergunta assim, quanto tempo eu já começo a ver o resultado?
Acho que essa pergunta é a mais clássica, principalmente no tráfego. Vai, também. ele tá fazendo um jogo também no comprador, né? Vai, também. Quanto tempo eu vejo o resultado? Cara, não tem, depende de tanta coisa. Porque nós temos dois braços, né? O financeiro e o comercial. Vamos pro comercial. Eu nem sei se tua equipe é a equipe que tem que ficar. De repente a gente vai ter que contratar todo mundo. O grupo Dália não chega falando assim, troca seu sistema, troca seu contador, troca sua equipe. Não. Fica com todo mundo aí que nós teremos relacionamento com todo mundo. Agora, se tua colaboradora, cara, só chega atrasado, não tá nem aí, atende com sono, responde abreviando, com gíria, chamando de meu amor. Vamos treinar. Se ela não quiser, ela vai ter que sair. Aí, sair, quando que nós vamos conseguir uma outra profissional? Isso demora. Como que eu vou te falar que eu vou te mudar a tua vida em um mês? É impossível. O que eu te garanto é, não tem fidelidade. Se você acha que não tá bacana, tá tranquilo. E aí, uma pergunta em cima disso. Então, o Grupo Dália, ele olha esse 360. 360. Ele o olha Grupo Dália são desde o momento empresas. da gestão de pessoas ali, se de fato tem atraso, se está entregando, mas também no número, enfim. Eu gostei disso. Conta um pouquinho pra gente. O Grupo Dália ele tem, uma empresa, são 3 empresas, nós temos 20 colaboradores hoje. Né? Nós crescemos bastante. Então, nós temos são 2 braços, né? Então, nós atuamos tanto no RH, recrutamento e seleção, nós temos uma profissional que faz só isso. Ela só faz isso, recruta, seleciona. Nós atendemos o seu time dentro da clínica, não é mentoria. Ah, vamos colocar aqui na televisão, faça isso. Faça isso o quê? Aquela pessoa nem tem capacidade de fazer. Então o grupo dela tá lá, pega na mão, fala assim, Alex, vamos lá. Aqui no nosso POP, Procedimento Operacional Padrão. Essa aqui é a nossa Bíblia. Você, Alex, tem que trabalhar de acordo com esse POP aqui. Vamos lá ver se você tem aptidão. Faz aí. Errou. Aí a nossa gestora vai lá, não, é assim, assim, assim. E vai te acompanhando, né? Porque a dor você sente ali na clínica. Então, toda a parte de agenda produtiva, eu gosto muito de falar de agenda produtiva. O que é agenda produtiva? Você tem dentro da sua clínica 20 procedimentos, mas o teu paciente só consome um há anos. Cara, os outros 6, 7, 8, 9 que ele consome e você tem, ele faz em outro lugar. Então, a agenda produtiva é isso, é entender. O Alex veio aqui hoje. Cara, o Alex só faz botox aqui, cara. Mas, é possível. Eu sei que ele faz outra forma. Eu sei que ele faz um capilar. Eu sei que ele faz alguma outra coisa. E eu tenho aqui. Então, é sair do improviso. O que é o improviso? O que é o normal em qualquer clínica? 99% das clínicas tem uma agenda, o Alex está marcado para isso, você vai lá, faz isso e vai embora. O que nós defendemos é um estudo da agenda. Opa, abri a clínica hoje, então ontem à noite, quem é que eu vou atender amanhã? O Alex. Quem é o Alex? Cara, tem orçamentos não fechados aqui. Tem coisas que nós oferecemos para ele não fechou. Vamos oferecer isso para ele hoje? Vamos fazer uma condição especial? Vamos oferecer um outro serviço complementar que vai potencializar o que ele já faz aqui? Tudo isso o Grupo Dália já faz. Só que eu preciso ter as pessoas certas para fazer isso. Então, por isso que tem toda uma análise comportamental e técnica para ver se as colaboradoras que estão lá hoje, elas fazem isso. Então, isso é o Grupo Dália. Nós temos a Dália Med Connect, que responde os leads. Isso é muito importante. Nós identificamos que pega o trabalho da Clara, maravilhoso, bota lá o lead e a pessoa responde de qualquer jeito. Até porque aquela pessoa faz 20 coisas. Então, não dá. No dia de atendimento de primeira vez, aquele lead vai ser respondido só no outro dia e olha lá. Então, temos uma pessoa, 2 colaboradoras, que elas ficam em São Paulo e elas atendem essa Dália Med Connect e nós estamos em expansão disso. Então, tem o Grupo Dália, Dália Med Connect e o Instituto Dália. O que é o Instituto Dália? Tá falando muito rápido? Não. Tô, cameraman? Tô falando muito rápido? Não? Então tá. Então, vamos lá. O que é o Instituto Dália? Ele treina pessoas. Ele pega uma recepcionista aqui do prédio, do hotel, que é diferente de uma recepcionista da área da saúde, e oferece para ela. Se você quer trabalhar na área da saúde, vem cá que eu te treino. Então, são alguns módulos, a gente cobra por isso, treina aquela pessoa, deixa ela gabaritada, habilitada para atuar na área da saúde, com todas as técnicas que nós temos, e depois nós oferecemos isso para o mercado da área da saúde. Uma pessoa pronta, habilitada a trabalhar na área da saúde. Esse é o Grupo Dália. Cara, eu vou só pegar a última... Na verdade, eu queria falar um pouquinho de tudo, mas a gente não se prolongar tanto. Eu vejo que é uma dor do mercado, Dário. Constantemente, médicos ligam para mim, pro meu telefone, pessoal. Clara, você tem alguém para indicar? É isso aí eu fico, gente, não tem no mercado. Então, vamos puxar aqui um pouquinho pro Alex, que o Alex está na área da educação. Não, e sim, a gente precisa, Dário, você é um empresário do nicho médico, tá nessa área há tanto tempo, a gente realmente precisa educar o mercado. Porque o que acontece muitas vezes? A gente tem um bom trabalho, só que a falta dos profissionais, e eu sei que o médico passa por isso, né? Ele não consegue desenvolver. Eu já tive situações do médico falar, claro, eu desisti. Eu, não, calma, a gente vai achar alguém, né? Então é isso, eu acho que esse cunho educativo é muito importante. Então, assim, eu acho que tem uma demanda muito grande, Dália. Eu acho que isso é um papel muito interessante.
uma das coisas, talvez você não saiba, mas eu e Alex, nós somos apaixonados por empresários e a gente analisa essa dor deles. Não tem gente no mercado. Então, você vir para educar essas pessoas, eu acho que, assim, é fundamental. É fundamental. E, claro, assim, pegar um gancho aqui. Tem muito médico que fala assim, desisto. Claro, eu quero alguém. E a clínica dele tem rotatividade. Sabe o que acontece? Muitas das vezes, o médico paga R$ 1.600 para uma secretária fazer um monte de coisa e exige dela além. Que conta é essa? Que conta é essa? Não tá que fechando. você paga o básico e quer o além. Que conta é essa? Isso não existe. Então, não existe. Então, você quer a mais? Vamos alinhar as nossas expectativas? Oferece mais. E aí você pode exigir mais. Então, não é só educar a galera que trabalha, é educar também o empresário. Sim. Então, assim, é isso que funciona. As pessoas querem que o trabalhe Cara, a gente trabalha muito, né? Muito. A gente acorda muito cedo, dorme muito tarde, mas nós temos uma outra realidade. Mas aquela... E eu não sou sindicalista, não, mas eu estou dentro da clínica. Isso faz diferença. Você vê, né? Você pega uma mãe de família, uma pessoa, uma jovem lá, vamos pegar 30 anos que tem uma filha pequena. Cara, ela mora lá longe. A jornada dela acorda cedo, aí a babá que ia chegar, ou o marido que não sei o que não chegou, ela tem que sair correndo, levar a filha pra avó, aí volta, pega o ônibus, aí o BRT quebra. Eu tô falando alguma mentira aqui, algo bizarro? Nenhum. Aí quebra, aí chega atrasado, aí tá no calor, aí chega amassado, aí chega lá 5 minutos atrasado. Aí o médico descasca em cima dela. Cara, o que você quer ter? É um time, bicho. É um time. E o bom de ter trabalhado em empresas multinacionais, que eu sei como... Eu fui funcionário durante 20 anos. Eu não nasci empresário. E essa cultura que eu aprendi, que eu vivenciei, eu tento levar para a Dália. E tento da Dália levar para as empresas. Vamos exigir, sim, do colaborador. Vamos dar feedback, sim. E vamos demitir, sim, se for o caso. Mas calma aí. Não é uma máquina. E pagar pouco para exigir muito está fora. Então, nós temos que alinhar essa expectativa também com o empresário. Exatamente. Educação de todos, Tudo né? passa Dentro do time. pela educação, todo mundo precisa se qualificar, o empresário, o colaborador, nós, né, nos qualificamos o tempo todo. A Clara vai amanhã para Sampa, né? Amanhã, inclusive. Sim, amanhã. Tem uma mentoria de 2 dias. Um evento do nicho médico, então... É engraçado que a gente gasta tanto dinheiro. Não gasta, não, investe, né? Eu adoro aprender, é muito bom. Eu gosto de ver o que as pessoas estão fazendo e a gente sempre aprende alguma coisa. E é caro, né? Não tem curso barato, né? Porque não é só a inscrição, é a passagem. E agora, geralmente, é em São Paulo, né? É a passagem, o hotel, é o tempo nosso que a gente deixa de fazer alguma coisa. Às vezes, para ter um insight. Não é louco isso? Mas esse insight é que faz você... Faz a diferença. O retorno... É engraçado diferença. isso. Quanto o ano que a gente mais investe em qualificação do time, da empresa e pessoal, como pessoa e como empresário, é o ano que mais que a gente tem em retorno. Mas é verdade. E aí, Dário, acho que uma coisa bem importante é os profissionais que você está colocando também, né? As empresas que você está colocando dentro da sua clínica. Esses profissionais, eles estão investindo? Você vê essa movimentação de estar atualizado, né? Então, acho que isso é uma outra coisa bem importante para o médico, você que é dono de clínica. Quem você está colocando dentro da clínica, né, como prestador de serviço? Eu acho que essa visão, e a gente tenta, né, busca ao máximo ali, eu, Dário, mostrar, cara, o que a gente está investindo, onde é que nós estamos, com quem nós estamos, para poder mostrar para o médico, poxa, a gente tá pensando no seu negócio. Olha, eu levo isso muito a sério, sabe, Clara? Sim. Porque, assim, eu acho que a gente tem que fazer um cinturão de bons serviços e oferecer para os nossos pacientes, para os nossos clientes. Assim, por que que eu gosto da... a gente indica muito a Clara. Primeiro que ela tem uma bagagem. Engenheira civil, né? Engenheiro de produção. Engenheiro de produção. Eu tentei ser engenheiro de produção, mas eu não consegui. Não, Deus! Foi Cara, cada cálculo desse tamanho, pra mim, não dá. Eu gosto de outro cálculo. Finanças corporativas. Então, primeiro que tem uma bagagem. Segundo que dá atenção. Cara, tá ali pro... Tem gente que, assim, não, é uma reunião uma vez por mês só e ponto. Você quer falar com uma pessoa fora daquilo ali, você não consegue. Então, quem você leva pra sua clínica, né? Tem que ser alguém comprometido com o negócio.
Né? E assim, eu nunca vi a Clara falando assim, não vou fazer reunião, não. Não vou fazer. Tá sempre ali. Então, isso que é importante. Sim. Seja jurídico, seja contabilidade, seja tráfego, seja sistema, seja o que for. Tem que ter disponibilidade e comprometimento com o negócio. Não pode ser mais um número. É só mais um número. Alguns clientes contratam algumas assessorias para coisas diversas. Eu falo, gente, a nossa clínica agora é mais uma em 500. O que ele vai fazer? Ele já tem diagnóstico pronto, com certeza na prateleira. Porque ele não veio nem aqui. Ele nem te conhece. Entendeu? Então, esse tipo de coisa eu não acredito. Eu acredito em algo assim. Alguém que seja apaixonado pelo que faz, porque isso é muito importante, e que tenha comprometimento com o negócio. Eu acho que é meio que por aí. E eu acho que essa visão de dono, né? Eu acho que é um outro pilar aqui que a gente carrega bastante, eu e o Alex. É um dos pilares da Converja. É a visão de dono. Você tem que saber que por trás, e muitas vezes, né, Dário, você já me ligou, Clara, tem um empresário ali atrás. Tem um empresário ali que está tocando a clínica, que está, enfim. Então, eu acho que tá cansado, às vezes cansa. Sim. Quando você falou, ele ligou, desisto de contratar uma pessoa. Pô, cansa. Calma, Mas, assim, às vezes ele se desmotiva não pelo negócio ou pela tributação elevada, mas sim exatamente pelo desgaste físico, emocional da contratação, recontratação. E às vezes precisa de um olhar de fora e ajudar a montar a casa. Precisa porque às vezes, Alex, eles não entendem algumas coisas que para nós é muito lógico. Por exemplo, um cirurgião plástico, para que ele tenha um diploma de cirurgia plástica, são 12 anos. É muita coisa. Ele tem que ser médico, ele tem que ser cirurgião geral e ele tem que ser cirurgião plástico. Tem que passar por isso, porque senão ele não é cirurgião plástico. Vamos falar assim. Então, assim, não é uma pessoa ignorante, é uma pessoa, né, esclarecida naquilo dali que ele faz. E depois ele sai de lá querendo faturar, querendo vender, querendo não sei o quê. Então, assim, vamos olhar para ele que ali tem um empresário que investiu tempo, que investiu energia, que agora ele quer colher, mas ele não sabe. Como? Ele tem uma ideia, porque alguém falou para ele em algum curso, mas ele de fato não sabe. Então, nós temos que estar ali para isso. É ter uma... Não é compaixão, é ter uma empatia, né? Que as pessoas falam, né? Total. Vamos fazer isso. E às vezes ele é difícil, às vezes ele não sabe se expressar. Quantos clientes diferentes nós temos? E, Alex, apesar do Grupo Dália não ter fidelidade, nós temos clientes de 6 anos. Nós temos clientes de 5 anos. Nós temos clientes que já encerraram. Em uma mão eu conto isso. Em uma mão. Com razão, sem razão, tem de tudo, né? É o jogo, né, Dário? É o jogo. Né? Então, assim, mas nunca perdemos, e aí trabalhamos muito por indicação, então isso é bom. Então, assim, nunca esquecer que por trás daquele tem um empresário que está querendo acertar. Sim. Empresário, faz sentido isso que a gente está falando aqui para você? Escreve aqui nos comentários qual é o seu maior insight até agora nesse podcast. A gente já está caminhando aqui, uma reta final. Que isso, já? Passou voando, né? Quando a conversa é boa, passa rápido. Agora, em 10 minutos. Eu queria amarrar aqui um trabalho do Grupo Dália com o marketing aqui, com o tráfego pago da Converja. Se eu puder dar uma dica para você que é médico, você que é dono de clínica, da mesma forma que o Dário pontuou algumas dicas rápidas ali para você identificar, para já começar o início de uma gestão financeira, que eu achei fenomenal, né? Porque às vezes eu penso assim, você talvez esteja pensando, o Dário ia falar de números, que ele tinha que fazer o DRE, E o meu grande insight hoje desse podcast é a questão do querer, né? Acho que quando o médico dá essa viradinha de chave, de mentalidade, acho que as coisas vão fluir. E acho que amarrando também, uma coisa que eu acho bem, bem importante mesmo, quando um médico chega aqui procurando o serviço de tráfego pago, geralmente, mesma coisa que o Dário falou, ele pergunta sobre as métricas. Eu pergunto sobre as métricas da clínica. Então, quanto você investiu, quanto foi seu custo por lead, e geralmente ele não tem, Dário. E aí isso amarra muito o nosso trabalho. Né? Porque o Dário falou muito aqui de você ter as métricas. Quando você tem as métricas, você consegue, muitas vezes, tomar decisões. E o legal do tráfego pago, ele é isso. Eu consigo, em cima de métricas, muitas vezes, falar para o médico, olha, você pode seguir por esse caminho. Então, hoje, se eu puder... você está começando hoje, quero começar a investir em tráfego pago, quero começar a investir na gestão financeira da minha clínica, tenha suas métricas. Converse com o seu time. Se você já tem um time de marketing, vamos reunir essas métricas. Vamos colocar isso numa planilha de Excel. Às vezes eu chego e falo para muitos clientes, gente, não precisa ter o CRM. Não, calma. Vamos numa planilha de Excel. Vamos colocar aqui tudo planilhado.
E aí, amarrando com a última fala que você falou, Dário, então, primeiro, tenha suas métricas. Conversa com o seu time, vamos levantar isso tudo, conseguir as minhas métricas. No mínimo aí, o seu valor investido, o teu custo por lead, quantos leads você tem no mês, qual a sua taxa de conversão. Dário, essas 4 métricas aqui já vai fazer você ter uma visão incrível do teu negócio. E o segundo, amarrando essa última fala que você falou, é de você ter ali a... Calma aí, gente. Perdi a fala. Métricas. Não, o Dário falou da zona de conforto? Não. Ó, eu saio daqui com um aprendizado que é mentalidade, sair da zona de conforto, tem saída, tem caminho. Tem. Né? Você tem diversos, como o Dário trouxe, que ele não é só do nicho da saúde, são 20 anos de mercado com outros nichos, e a gente vai agregando conhecimento e vai trazendo isso. Então, você empresário, você médico, tem caminho, né? Não se desespere, existe solução. Existem empresas que já têm resultado com a metodologia aplicada. E eu saio aprendendo isso, mentalidade e sair da zona de conforto. E assim, uma coisa muito importante, Alex e Maria Clara, não tem problema se o teu público não for A, não. Sim. Problema nenhum. Tem gente faturando muito com o público C. Tem gente faturando muito com o público D. E assim, tá tudo bem. É entender o game ali. Eu gosto muito do Pra exemplo, quem você quer Dário, falar, nesse o que ponto. você se sente melhor, você quer Lógico. atender, que você quer que esteja ali no teu consultório hoje, né? Só tem que agir de uma forma congruente. Se é público A, meu irmão, é A. Tudo teu tem que ser A. Uhum. Nessa questão de público, eu gosto sempre de trazer o exemplo que, enfim, está na casa de todo mundo, de alguma maneira. Apesar de não assistir TV já faz uns 15 anos. Se você pegar as grandes redes, você vai ver exatamente que ela tem de público diferente. Você vai ter ali a Record, o SBT, a Globo. Está muito claro qual é o público que ela tenta alcançar. E todas são big emissoras. Todas. E tá todo mundo vendendo, tá todo mundo tá ali com o seu recorte. Então, quebrar um pouco esse mito de que o nicho C, D, E, B, A, um compra, outro não compra, um gasta mais. Isso é. Só tem que, dependendo de um, tem que ter mais volume, outro mais. Com certeza. Então, assim, mas todo mundo está comprando. É adequar. Eu quero atender esse público aqui, eu vou me comportar como isso daqui. E acabou. E tá tudo certo. Porque, assim, você tem... Uma coisa muito interessante, a Dália cuida do negócio. Nós temos clientes que eles começaram a atender no Rio, bem. Levamos para São Paulo, bem. E vamos fazer outras coisas. Então, assim, o seu negócio, ele precisa ter uma clareza do seguinte. Quem são meus concorrentes? Cara, eu estou aqui atendendo o público D. Se eu quero ir para o público B ou para o público A, eu vou brigar em outra categoria. Eu vou ter que me comportar de outro jeito. Então, isso é muito importante. Não é só... Quer saber? Eu quero, numa reunião, no ar-condicionado, eu falo, não, mas agora eu quero o público A. Não. E nada mudou, né? Nada mudou. Assim, quero aumentar minha consulta agora de R$450 para R$3.000. Calma. Se você não tem nem agenda para a semana que vem. Então, assim, tem que pensar no negócio de uma forma inteligente e que aquilo seja sustentável. Então, é meio que isso. Eu queria dizer que não tem certo, não tem errado, público A, B, C, D, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas tem uma coisa que é negociável. Você, como empresário, você tem obrigações. Você mora no Brasil. Você tem obrigações. Exato. Se você quer ter tranquilidade na sua vida, cumpra as obrigações de uma forma inteligente, planejada e com auxílio. Ninguém consegue ser tudo. Ser médico, ser profissional da área do marketing, da área de finanças, procure ajuda. Que esse profissional, se ele entende, não é se ele viu ali no YouTube meia hora de não sei o quê, não, se ele entende, se ele tem uma bagagem, ele vai te ajudar a ter tranquilidade no seu negócio. Isso é muito importante. Tem médicos nossos, a maioria, eles só recebem quando o Grupo Dália fala quanto ele tem que receber. E sabe o que ele ganha com isso? Ele tem disciplina. E sabe o que ele ganha com isso? A empresa dele nunca passou dificuldade de caixa. Nunca. Ele está tranquilo. Às vezes tem a sazonalidade do negócio, né? Aí o faturamento é um pouquinho menor, mas o caixa dele está lá robusto. Está legal. Sabe por quê? Porque o que ele recebe é variável. É fruto do que a empresa, de fato, pode pagar. Então, isso aí é o que a gente vende. Nós vendemos uma sustentabilidade e uma organização do seu negócio. Desde que você tenha disciplina. Se você não tiver disciplina,
tem muitas outras empresas aí para você contratar. E não é o Grupo Dália. E se tiver uma sazonalidade, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque o seu caixa tá forte. Tá forte. Só que assim, é o início. Aí você fala, ó, para de antecipar. Ó, só pode receber isso aqui. Ó, esse valor aqui que você vai ter que sobreviver. Não tem como ser mais se você está produzindo menos. Então, quando tem essa disciplina, nossa, é maravilhoso. E são esses clientes que estão conosco há mais de 5, 6 anos. Perfeito. Acho que essa fala amarra bem tudo que a gente conversou aqui. Mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com a sua rede. Eu fico por aqui. Clara quer fazer suas considerações finais e Dário também quer fazer suas considerações finais. Acho que só minhas considerações finais. Eu estava falando um pouquinho de métricas. Eu acho que a importância desse histórico, né? O Dário falou, a gente tem clientes com 6, 5, 4, 3 anos, enfim. Eu acho que isso é importante, porque quando você tem uma empresa com um histórico com você, isso é muito importante. Com certeza essa empresa está te dando resultado. E 2, com certeza você gosta do atendimento dessa empresa. E por que eu estou falando isso? Porque hoje tem clientes da Converge, tem clientes que estão aqui comigo também, 2, 3 anos. Qual o momento que a gente está hoje, Dário? Eu consigo chegar para ele, abrir o tal das métricas, abrir o histórico e falar assim, olha, agora você pode escalar. Vamos começar a investir mais? Então, eu acho que eu fecho a minha fala, Alex, a gente dando, né, falei um pouco das métricas, o quanto é importante, mas também qual a empresa que está com você, tenha o histórico disso, porque vai chegar um momento do seu negócio que você vai conseguir tomar decisões, não decisões aleatórias, mas decisões em cima de métricas. Então, tanto o Dário, que é da parte financeira, né, da gestão financeira, que ele tem as métricas dele, eu sou do tráfego pago, eu tenho as minhas métricas, a gente amarra muito isso nas clínicas que a gente trabalha em parceria, né, Dário? Muitos momentos ali de reuniões, Dário, seu dado tá batendo com o meu? Tá batendo, claro, ó, tá tudo certo. E a gente consegue chegar pro médico, olha só, você tá no teu momento de escala. Ou não, vamos dar uma recuada aqui um pouquinho. Claro, não, olha, eu não quero parar o tráfego pago, tô com um probleminha aqui, mas a gente pode ir por um outro caminho? Com métricas, com números, com histórico, com uma empresa séria, a gente consegue tomar muitas decisões. As melhores decisões. Exatamente. As melhores decisões. Eu quero agradecer. Antes eu queria dizer que você que está na área da saúde, é um mercado bom, é um mercado ótimo, ele só cresce, ele não diminui. Legal. As pessoas estão consumindo mais cedo, os jovens cada vez mais cedo e as pessoas de uma idade, da melhor idade, consumindo cada vez até muito longe. Então, assim, é um mercado bom. Se tiver disciplina, se eles estiverem cercados dos melhores profissionais, cara, vai ser sustentável, vai ser bom para todo mundo. É definir o público com quem você quer falar, é ter disciplina e cercado de profissionais de fato profissionais, pessoas que tenham essa expertise, né? Fora isso, eu quero agradecer mais uma vez. É sempre um prazer, uma honra estar com vocês. Espero que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Eu comentar. Eu acho até que estourou aqui a nossa hora, mas é que a gente gosta muito de falar sobre isso e nós queremos te ajudar. Então, se você tem essa necessidade, se você não entende muitos números, se a contabilidade te envia um boleto, você não sabe nem de onde veio, não sabe calcular, não sabe se está na alíquota certa ou na alíquota errada, não sabe se está pagando 19 ou 32, podendo pagar 6, o Grupo Dália está aqui para te ajudar. Dário, muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade e generosidade. Claro. Muito obrigada, Dário. Foi um prazer imenso estar aqui com você hoje. E se você tem alguma dúvida que queira que a gente leve para o Dário, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversar com ele e gravar já. Como é que é, Dário? Já gravar para ter tema ou para o próximo? É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos!